Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou a Lívia e eu sou aluna do 6º semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria e é um prazer estar aqui com vocês. O Paralelo 33 é um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM e tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. No programa de hoje, faremos a parte 2 do programa Disputa da Caxemira, em parceria com o UFSMUN. O UFSMUN é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais do UFSM que promove anualmente uma grande simulação no modelo United Nations. Esse ano, o evento acontecerá em outubro e o Paralelo 33 fará um podcast para cada comitê da UFSMUN. A partir de agora, daremos continuidade à entrevista com a professora doutora Rashni Singh. Rashni é professora permanente do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Possui graduação em História pela Universidade de Delhi, na Índia. Ela é mestre em História pela Jawaharlal Nehru University, também na Índia, e tem doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science do Reino Unido. Fiquem agora com o restante da nossa entrevista. Partindo para a terceira pergunta, então, o Paquistão é frequentemente acusado pela Índia de apoiar e financiar militantes islâmicos que atravessam a linha de controle, que a senhora tinha comentado antes, inclusive, para realizar ataques na Caxemira indiana. Grupos como Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba, responsáveis por vários ataques em solo indiano, incluindo o ataque ao parlamento indiano em 2001 e o ataque de Mumbai em 2008, operam com suposto apoio de inteligência paquistanesa. Qual foi a resposta em questão de segurança e defesa tomadas pelo governo indiano após esses acontecimentos? Então, isso é uma pergunta difícil. Eu já expliquei um pouco em termos de a situação com grupos que têm raiz em Paquistão, como Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba. Mas agora nós precisamos entender algumas particularidades da Índia. A Índia é um país federal e cada estado do país tem política única própria em termos de contra-terrorismo, contra-insurgência. As duas não são a mesma coisa. Nós precisamos também definir que existem muitas diferenças particulares específicas entre terrorismo e insurgência, contra-terrorismo e contra-insurgência. Mas em termos de a política de contra-terrorismo e contra-insurgência, nós temos muitas divisões em termos de respostas. Cada estado tem uma resposta diferente. E isso é um problema, especialmente quando nós estamos lidando com grupos que operaram em mais do que um estado, como os grupos Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba. Então, nós também tem um problema que existem muitas agências de segurança, muitas agências de inteligência na Índia. Muitas vezes as funções, eles eles não são muito claros em termos de exatamente o foco. Em Nova Delhi, então, em um centro, por exemplo, nós temos mais do que 15 agências para investigação, inteligência e outros, em termos de polícias, para contra-insurgência e contra-terrorismo. Então, em termos de segurança e defesa, o primeiro problema Índia não tem uma política consistente contra, e não é só em Caxemir, é Índia inteiro, porque nós também precisamos lembrar que existem todas as formas de terrorismo que vocês podem imaginar na Índia. Então, em termos de religião, em termos de ideologia, em termos de geografia, tudo que vocês podem imaginar existe na Índia. Em termos de, por exemplo, terrorismo islâmico ou islamista, nós temos 3 variações. Nós temos um que é indígena, um que está apoiado do Paquistão e Bangladesh e outros, e terceiro que é mais transnacional, como ligado com Al-Qaeda e Estado Islâmico. Então, é uma situação bem complicada, vamos dizer. Mas
Então, quando nós temos uma situação como existe em Caxemir, com essa falta de uma política consistente, que nós temos é o governo que literalmente usa o exército da Índia como uma resposta primeira. Então, eles não têm uma... também é uma confusão, vamos dizer, entre a resposta de contra-terrorismo e contra-insurgência. Eu vou explicar exatamente. Quando nós estamos falando da resposta de contra-terrorismo, eles não têm qualquer preocupação com civis. Eles não querem entrar em política local, eles não querem entrar em desenvolvimento social ou econômico, eles não. E não é muitas vezes em insurgência, nós temos essa política em inglês nós chamamos hearts and minds, coração e mentes, onde precisa lidar com a população. Contra o terrorismo não preocupa com isso. Eles entraram usar uma força militar e saíram. Enfim, não tem muito mais do que isso. É muito interessante ver essa dependência da Índia sobre a militar em Caxemir, porque quando nós escutamos a narrativa da Índia em Caxemir, a narrativa da Índia é de coração e mentes. Então, a narrativa é de contra-insurgência. Mas a resposta em prática é muito mais de contra-terrorismo. É muito mais cinético de violência, usa o militar, é menos preocupação com impacto sobre civis ou direitos humanos. Então, é uma dissonância, vamos dizer, entre a narrativa e a prática do Estado. Então, isso é um grande problema em termos de como o Estado pode resolver o conflito, porque a resolução do conflito precisa essa parte de coração e mentes. E nós não vamos chegar até o coração e mente, especialmente em Vale do Caxemir, com o militar que tem poderes especiais, que tem proteção de Estado e que são envolvidas em ações contra direitos humanos, crimes contra a população civil. Então, isso só vai criar novas formas de resistência, novos grupos de resistência, violentas e não violentas. Então, infelizmente, nós não temos uma resposta consistente e suficiente, vamos dizer. Perfeito, professora, muito obrigada. Achei muito interessante essa questão de não ter uma questão consistente do governo indiano, não tinha conhecimento dessa questão. Então, partindo agora para a quarta pergunta, ela tem um enfoque mais no atual governo do partido do Bharatiya Janata, não sei se pronunciei corretamente, mas enfim, que tem moldado a abordagem da Índia em relação a Caxemira. O PJP possui uma retórica nacionalista e as medidas como a revogação do artigo 370, que também já foi comentado por você, refletem o impacto dessa política. E daí a gente queria saber um pouco mais quais foram os impactos práticos ao revogarem esse artigo 370 em 2019. Bom, agora, isso é uma pergunta difícil. Eu fala por quê? Porque a Bharatiya Janata Party, então BJP, nós precisamos primeiro entender que exatamente este partido político. Eles são, a melhor característica, a melhor descrição deles é um partido que é extrema-direita. Eles são hindus, mas eles têm uma visão da Índia que não é um país secular, onde a população hindu, que é em maioridade, mas 80%, mas nós sempre tivemos uma identidade como um país secular, um país diverso, com todas as religiões, todas as étnicas. Eles têm uma visão muito mais, vamos dizer, conservativa, em termos de papel dos hindus, como hindus são as inhabitantes, o povo original do Bharat, da Índia, e qualquer outra comunidade, cristãos, muçulmanos, são implantações de fora. Eles chegaram
como com colonização, com guerra, eles não são parte da fábrica da Índia original. Então, eles são estrangeiros, eles são pessoas que não são totalmente, vamos dizer, indianos. Então, em essa narrativa, eles também têm uma parte que é bem islamofóbica. Eu acho que eles têm uma islamofobia muito, muito forte, onde, para eles, qualquer território, como uma população, em termos de demografia, dos cristãos ou muçulmanos ou outro, que ultrapassa a população hindu, é um risco em termos de segurança. Então, Caxemir, como território, como população, em termos de maioridade muçulmana, vira um problema de segurança, vira um problema interna e externa, especialmente quando nós colocamos o fator que o país vizinho, que representa uma ameaça enorme para essa região, também é um país muçulmano, Paquistão. Então, eles têm uma narrativa bem particular em termos do Caxemir, em termos da Índia, mas Caxemir também. Vamos dizer, não é só para Caxemir. Então, eles também têm essa visão para voltar para, vamos dizer, para uma época que era muito mais rico que para os hindus, que foi uma... Eu acho que em inglês nós falamos o Golden Age. Então, a época de ouro, vamos dizer, que ficou totalmente perfeito. Mas em essa época, em termos de território, a Índia ficou muito mais maior, grande do que é hoje do dia. Então, em essa época, Índia, em cotações, em aspas, nós precisamos entender, incluir partes do Afeganistão, Paquistão, Nepal, Myanmar e outros. Então, é o lógico de Índia mais completo. Eles chamaram como Akhand Bharat. Então, para eles, essa resolução, para tirar essa resolução de artigos 370, foi, primeiro, no um lado, questão de segurança, questão de estabilidade política e tudo, mas também em termos de ideologia, está ligada com este conceito de populações, demografias e território mais completo da Índia. Então, é uma coisa bem complicada quando você coloca esse entendimento, vamos dizer, da ideologia do BJP em essa situação. Agora, eu também posso falar que em termos, se você colocar análise totalmente em termos de relações internacionais, de realismo na área, a decisão para revogar o artigo foi totalmente correto, foi totalmente estratégico e foi, até eu posso falar, foi um pouco atrasado, que foi difícil aceitar e o jeito que eles revogaram o status de Estado do Jammu e Caxemir. Isso foi este processo que é o mais problemático do que a revogação ou revogar do Estado. Por quê? Porque das coisas que artigo 370 colocaram para o território do Caxemir foi para manter como a resolução 47 do 1948, para manter a realidade ou situação atual em Caxemir mais próximo para essa época de 1947, 48 do que possível. Isso impactou muito a integração do Jammu e Caxemir para o resto da Índia. Agora, quando nós vimos, por exemplo, a política do Paquistão em uma área que eles administraram, que é dependendo na sua ponto de vista, é o Azad Kashmir, é com liberdade, ou você pode falar o Pakistan Occupied Kashmir, que é o Kashmir ocupado pelo Paquistão. Então, com 1980, quando Ziaul Haq tomou poder em Paquistão, Ziaul Haq começou
um processo de islamização e radicalização em Paquistão como uma política do Estado. Ele colocou, por exemplo, as escolas religiosas, madrasas, ele colocou, ele que começou essa política de criar grupos militares para usar como atores proxies, mas também em termos de Caxemir, que Paquistão controlava, ele colocou uma política de mudar a demografia da área. Então, por exemplo, terrenos em Caxemir foi alocado para membros de exército em Paquistão. Depois, eles aposentaram. Então, com o tempo, 30, 40 anos, que nós vimos em essa área administrada pelo Paquistão foi uma mudança enorme em termos de característica da região, que foi menos na Índia por causa de artigos 370. Teve muitas regras em termos de que conseguiram entrar no estado, como você pode comprar terreno, como herência funciona, outras coisas para manter essa situação. Então, em termos de um impacto prático, isso virou um problema de segurança e integração. E um lado, com tudo que está acontecendo em Caxemir, nós também precisamos entender que foi um lado bem estratégico para a revogação do artigo, para a estabilidade política, não necessariamente para Caxemir, mas a estabilidade política da Índia, em termos de como este lugar é tão estratégico entre Paquistão e China. Então, eu acho que, contudo, o processo foi muito problemático, tem um impacto enorme em termos de constituição da Índia, virou um território de União, a Union Territory, que é o território administrada diretamente pelo Nova Delhi, pelo centro. Então, tem outros impactos e, com certeza, tem um impacto negativo quando nós estamos falando sobre, no final das contas, o plebiscito. Porque, obviamente, se você tem mais integração, ou chance do plebiscito é ainda menos que existia. Então, para as pessoas em Caxemir que queriam o plebiscito, foi um impacto enorme, um impacto negativo. Mas nós precisamos entender todas as coisas juntos, porque não é só um fator. Mas, com certeza, o BJP usou a ideologia deles para tomar uma decisão muito prática, muito desafiador, que outros partidos políticos não têm espaço para tomar. Eles podem entender, por exemplo, que é melhor para a estabilidade do país integrar o Caxemir, mas eles não têm o espaço, eles não têm apoio de população em um jeito que o BJP conseguiu criar identidade e esse apoio para tomar essa decisão. E tem consequências boas e ruins dependendo do ponto de vista. Perfeito, professora. Muito obrigada. Ainda temos agora a nossa penúltima pergunta. A relação com grupos terroristas transnacionais, como o Al-Qaeda e o Estado Islâmico, também influenciam no conflito, já que alguns grupos militantes na Caxemira são acusados de ter vínculos com essas organizações globais. Como essas relações agravam o conflito? Nós precisamos entender, primeiro, essa relação com grupos terroristas transnacionais entre a história bem mais longa. Com certeza, nós temos as conexões, como eu falei, entre Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, grupos paquistaneses que operaram em Caxemir e outras partes da Índia, com, especialmente Al-Qaeda, mas com o tempo também até um ponto Estado Islâmico. Mas também nós precisamos lembrar, em termos de narrativas do Al-Qaeda ou Estado Islâmico, Índia é um ponto principal para grupos transnacionais. Porque nós precisamos virar para a história. O lógico em a narrativa do Al-Qaeda e Estado Islâmico é que qual
qualquer terreno, qualquer território, qualquer lugar, região que em uma época era muçulmano, precisa virar islâmico de novo. Então, em termos de história da Índia, antes de colonização do Reino Unido, Índia teve um império mughal que era um império muçulmano. Então, existe muitas pessoas em este, vamos dizer, rede mais radical, não só em Índia, mas em outros lugares, nós até podemos falar global, mundial, que pensa que o Reino Unido errou em termos de dar à Índia independência, e que eles precisaram fazer foi deixar a Índia para os muçulmanos de novo. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Índia, como um país que tem uma maior população dos hindus do mundo, 80% da população própria da Índia, também faz parte de uma rede narrativa do Estado Islâmico e Al-Qaeda. É uma rede de cristãos, judeus e hindus. Então, muitas vezes eles falaram é uma rede entre cruzadores, os zionistas e os hindus. Então, em termos de desafio, em termos de ameaça, esse triângulo entre os cruzadores, os cristãos, os zionistas, em termos de Israel e Índia, vira uma ameaça enorme para grupos como Estado Islâmico e Al-Qaeda. Então, eles também colocaram Índia e o governo hindu da Índia, não só do BJP, mas outros governos que não são, obviamente, extrema-direita ou hindu, mas muito mais secular, como governos hindu que está maltratando os muçulmanos da Índia. Então, não só do Caxemir, na Índia inteira. Então, eles têm essa narrativa de Ghazwa al-Hind, que é o guerra da Índia, onde todos os grupos jihadistas têm a responsabilidade para entrar na Índia e lutar para uma Índia muçulmana para controle islamista. Então, isso é, vamos dizer, o base para entender exatamente essa relação entre grupos mais indígenas e grupos que são mais transnacionais. Agora, que é muito interessante, grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, é que eles têm essa capacidade de colocar a narrativa deles com queixas locais. Então, eles conseguiram usar as queixas muito indígenas, muito mais locais, para deixar o jeito, o caminho para ligar isso com uma narrativa mais transnacional em termos de jihad, em termos de uma guerra para o Islã. Então, muitos grupos indígenas da Índia, incluindo esses grupos também, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, do Paquistão, quando eles começaram a entrar em contato com grupos como Al-Qaeda, depois de 2001, Estado Islâmico, eles começaram a adotar a mesma narrativa, a mesma ideologia e começaram expandir o jeito que eles operaram, a perspectiva da Índia. A Índia sempre ficou um ponto-chave para eles, mas agora os grupos indígenas do Paquistão estão ligando a guerra na Índia com uma jihad muito mais ampla, muito mais transnacional. Então, nós estamos vendo como isso está impactando o conflito em Caxemir. Então, nós estamos vendo em termos de táticos, em termos de estratégias, como em termos de modus operandi,
como ele está mudando, o jeito que ele está organizando ataques, o grupo que está atacando já mudou. Em termos de sofisticação de ataques, nós estamos vendo claramente conexões com grupos mais transnacionais. Então, em termos de prático, nós estamos vendo o impactos práticos, nós estamos vendo muitas mudanças em termos de como estes grupos estão operando dentro do Caxemir, mas também em termos de como ele está expandindo operações fora do Caxemir e outras partes da Índia. A outra coisa que nós estamos vendo é como este grupo está também começando a atrair um pequeno grupo mais radical dos muçulmanos na Índia. Eu preciso colocar uma coisa muito bem aqui, em um jeito bem claro aqui. Nós temos uma população enorme dos muçulmanos na Índia. O último censo foi a 2011 e 2010. Eles colocaram quase 15% da Índia em termos de demografia muçulmana. Então, não parece muito, mas nós estamos o país mais povoado do mundo. Então, é uma coisa para entender em termos de população. Nossa minoridade maior dentro do país. Em este 15%, nós não podemos falar que tem muitas pessoas abertas para uma narrativa bem radicalizada. Então, em termos de recrutamento, existe recrutamento para Estado Islâmico, para Al-Qaeda em Índia, mas é uma coisa bem marginal, é muito pouco. Em geral, a população muçulmana da Índia são bem fechados para uma narrativa bem radicalizada. Então, eu acho que nós estamos falando continuamente da radicalização da população muçulmana, nós precisamos deixar isso também bem claro. Mas em essa população pequena que está aberta, nós vimos envolvimento dos indianos em redes sociais, nós estamos vendo social media networks, então Facebook, Instagram, Twitter, como eles são muito envolvidos com a narrativa do Estado Islâmico, Al-Qaeda. Nós temos também pessoas que entraram em Iraque quando o Estado Islâmico teve controle do território lá para lutar com o Estado Islâmico. Então, nós tivemos um grupo que, na verdade, viajaram para Iraque e Síria. E nós temos células bem pequenos dentro da Índia que o governo da Índia está lidando com em termos de políticas, como nós falamos em muitos casos, políticas do Estado próprio. Então, por exemplo, o Estado do Kerala conseguiram resolver muitas células que existiram dentro do Estado. É o Estado mais sul da Índia. Então, eu acho que a relação com grupos terroristas transnacionais é complicado, mas com certeza nós estamos vendo uma influência dos grupos transnacionais em termos de ideologia, em termos de táticos, em termos de as seleções de comunidades para ataque. É outro em termos de conflito em Caxemir, mas também em Índia, mas em Índia inteira. Perfeito, professora. Agora, por fim, a nossa última pergunta. Sabe-se que a China também está envolvida no conflito da Caxemira devido à sua reivindicação sobre a região de Aksai Chin, uma área estrategicamente importante que faz parte da antiga região de Jammu e Caxemira, mas é controlada pela China. O corredor econômico China-Paquistão é parte da iniciativa da nova Rota da Seda, que atravessa a região da Caxemira administrada pelo Paquistão, o que fortalece o interesse da China na estabilidade da área e em manter sua influência no Paquistão. Como essa aliança da China e Paquistão e a influência chinesa no Paquistão podem mudar os rumos desse conflito? De novo, nós precisamos entender que a Índia tem muitos problemas em termos de fronteiras com os dois países vizinhos. Tem quase todos os países vizinhos. Nós não podemos falar só sobre China e Paquistão, mas nós temos muitos problemas com o Paquistão, especialmente em termos de Caxemir, mas também com China em termos de Caxemir, mas outras partes da Índia também, e Nordeste também, por exemplo. Nós temos uma fronteira enorme com China em o norte. Agora, a Índia teve muitas guerras, mas nós tivemos 5 guerras principais contra outros estados. 3 ou 4 guerras foram com o Paquistão, mas nós tivemos
em 1962 com China, que foi um desastre para a Índia. Em qualquer outra guerra contra o Paquistão, a Índia conseguiu segurar interesses dela, conseguiram, vamos dizer, chegar até vitória, mas em termos de China, foi uma falha enorme em termos da Índia. Então, a Índia tem como que diz, vamos dizer, uma trauma conectada com China em termos de poder militar. Então, quando nós estamos falando sobre Aksai Chin, o território de Aksai Chin foi tomada da China em uma área do Caxemir durante a guerra em 62. Nós temos também um outro território em Caxemir que chama Shaksam, ou Vale de Shaksam, que era em uma época controlada, administrada do Paquistão. E o Paquistão deu esse território para a China também em 63, imediatamente depois da guerra entre a China e a Índia. Então, esse vale é imediatamente norte do Aksai Chin. Então, é uma área bem comprida. Agora, quando nós vimos o conflito em Caxemir, normalmente o conflito entre países, Índia, Paquistão, Índia, China, está muito mais localizada ou fronteira entre Índia e Paquistão. E nós já falamos como o Paquistão usa grupos militares, grupos proxies, dá apoio para insurgências dentro da Índia. Então, usa jeitos, vamos dizer, não tradicionais para destabilizar Caxemir para a Índia. É totalmente oposto em termos de fronteira entre Índia e China. Depois dessa guerra, em 1962, a primeira vez que nós tivemos qualquer operação ou qualquer conflito entre Índia e China foi em 2020. Então, foi anos e anos e anos quando nada aconteceu entre os dois países. Com certeza, ficou muito calma na fronteira, mas, ao mesmo tempo, os dois países continuaram a fortificar suas posições militares. Eles construíram, por exemplo, estradas e outras instalações nessa parte ao longo da fronteira. Mas é muito interessante como essa mudança começou em 2020. Nós precisamos lembrar que uma grande parte, provavelmente, do conflito, não foi uma guerra, foi uma briga, literalmente, entre os dois lados, as militares de dois lados. Ele começou só depois de 2019, quando o artigo 370 foi retirada, então revogada. Então, é uma coisa muito interessante, porque, primeiro, nós vimos como Beijing, China, está reagindo para uma política interna da Índia, porque o que aconteceu? O momento que nós tivemos revogação do artigo 370, o Estado ficou dividido em três partes. E Ladakh, que é a área mais próxima da fronteira com China, virou uma parte diferente e administrada como independentemente do outras partes do estado. Então, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, a Beijing reagiu para uma política da Índia que estava tentando reorganizar uma grande parte do Caxemir que eles administraram. Então, no mesmo tempo, foi uma política muito importante do BJP, não só em Caxemir, mas outras partes da Índia, para desenvolver a Índia. Então, o militar indiano começou como parte da política, também em Ladakh, essa parte do Caxemir, começou a construir estradas, pontes, nessa parte muito perto da fronteira com China. Então, eu acho que a grande parte que nós vimos agora é que Beijing está pensando ou sentindo que provavelmente todas as coisas aqui, as construções, as políticas, são provavelmente parte dos esforços
vamos dizer, de Nova Delhi para enfraquecer a posição da China em Aksai Chin. Agora, também, obviamente, nós temos outros fatores também. Se nós colocamos uma análise mais estratégica ou militar aqui, que nós vimos também é que a China, em alguns lugares nessa fronteira entre os dois países, as forças chinesas já avançaram para além da que nós chamamos Line of Actual Control, que é fronteira entre Índia e China. E agora eles ocupam território indiano adicional que também inclui vários picos estratégicos. Então, também eu acho que nós precisamos entender essa tensão entre os dois países são ligada com esse fator. Finalmente, com certeza, nós estamos vendo como a China está construindo este corredor econômico. Eles, obviamente, querem segurar o corredor, porque é uma iniciativa que é parte da nova rota de seda. Então, tudo junto, nós estamos vendo, quando nós colocamos tudo junto, nós estamos vendo como o interesse da China em a área está mudando em os últimos 5, 6 anos. E, com certeza, é um desafio para a Índia. É um desafio enorme, porque o que nós temos agora em Caxemir é 2 fronteiras com 2 países vizinhos inimigos, que a Índia já teve algumas guerras para a Índia segurar. Então, são 2 fronteiras ativos no mesmo tempo. Então, e também nós precisamos lembrar que em termos de alianças, esses grupos dos países na região, nós sempre tivemos uma aliança entre Paquistão e China contra a Índia. Então, tudo, quando nós estamos colocando junto, está criando uma tensão entre Índia e China depois anos e anos de um cenário de impasse entre os dois países. Então, eu acho que nós vamos ver mais tensões na região do Caxemir entre também Índia e China, e que nós podemos ver também como os dois países vão balançar ou equilibrar as tensões no Caxemir com relações mais em termos de economia, porque nós temos relações muito profundas entre a Índia e a China em termos de, como que dizer, economia, em termos de trocas, em termos de essa parte mais financeira e fluxos dos recursos e produtos entre os dois países. Então, isso vai equilibrar tensões militares, mas com certeza não evitar totalmente, com obviamente um impacto sobre a região do Caxemir, se nós temos situações de guerra ou conflito agora, duas fronteiras do região. Professora, foi muito boa suas respostas, agradecemos imensamente por abrir um espaço na sua agenda para participar da Paralelo 33 e acho que vai ser um episódio riquíssimo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Lívia Gazola Souza, roteiro produzido por Cauê Queiroz Santos, Maria Clara Junqueira Franco, João Vitor Frantz Browning, Luísa Marque e Luísa Gazola Souza. Gravação por Luísa Gazola Souza e Potira Lopes Vidal. Agradecemos também à rádio pelo apoio com a edição. Esse episódio utilizou como fontes artigos acadêmicos de Souza, Anunciação, Scofield, Capur, Reis e Mascarenhas, Petrasek, Teixeira, Flório, Apoliano e outros, e reportagens da BBC, Stodge, do New York Times e da revista Terra e Tempo. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @paralelo33, por extenso, no Instagram e Spotify. Gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. Lá compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais, avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as quintas-feiras na Rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na Rádio Universidade 800
800 AM. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por participarem e ouvirem aqui esse programa com a entrevista com a professora Rashni. E é um prazer gravar no Paralelo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui nesse programa. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.